Oi galera, tudo bem por aí? Eu tô vendo que essa situação aí no Brasil todo, no mundo todo, esse pânico que tá rolando, queria mandar umas mensagens aí para você de Ponta de Pedras, principalmente minha terra querida, né, que eu sempre falo. E eu fico pensando assim, sabe, gente, eu fico observando algumas coisas assim nesses momentos de pânico, muita gente fazendo pânico. E eu fiquei analisando algumas coisas assim. Eu acho que essa situação veio pra gente analisar, pra gente refletir um pouco da nossa vida, refletir um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Às vezes tem um lado bom disso aí, que pelo menos a gente reúne com a família, todo mundo se junta, todo mundo... E eu durante esses dias aí eu fiquei refletindo sobre algumas coisas aí. Tô vendo algumas postagens, tem gente assim que... eu acho que serve também pra gente se aproximar mais dos filhos, né? Eu ultimamente tenho conversado muito, mora eu e meu garoto. Eu tenho conversado muito com ele, né? Tenho observado mais ainda ele, essa situação da internet, essas coisas todas. E tem esse lado aí que, pelo menos, tem muitos pais que não têm tempo para estar com os seus filhos, né? Tem muitos pais que não têm tempo de se aproximar dos seus filhos. Eu saí agora para dar uma volta, que eu tô indo comprar umas coisas, mas o Davi tá em casa, graças a Deus tudo certo. Tem bem poucos casos aqui em relação a algumas outras capitais, né? O pessoal aqui se previne mesmo, a cidade está deserta. A única coisa que funciona mesmo aqui é os mercados, funciona posto de gasolina, e é um controle que eles fazem aqui de prevenção. Estou em Joinville, estou dando uma saída agora aqui. A farmácia ali, ó, o pessoal tá de fora, entra um por um, não pode ter muita gente. As conveniências fechadas, a panificadora também, sabe? E eu fiquei olhando assim algumas coisas e eu pensei muito na minha terra, sabe? Ponta de Pedras, eu tô vendo assim, meu Deus do céu, acho que também serve pra gente começar a refletir sobre isso, sobre os nossos governantes, sobre os nossos representantes, sabe? Eu fico observando aí pelo Facebook alguns comentários aí de Ponta de Pedras. Eu acho assim, eu vi a construção da Câmara Municipal. Bonito, né? Bonito, maravilhoso. Eu me lembrei de uma cidadezinha que eu não estou lembrado o nome, lá próximo de Castanhal, onde a Câmara Municipal é um casebre. E as escolas todas muito bem preparadas, o hospital muito bacaninha, muito legal. Eu tô querendo me lembrar o nome dessa cidade aí, que eu fui com o meu cunhado em Castanhal, lá próximo de Castanhal, onde tem muito açaí também. Aí eu fiquei pensando nisso aí, sabe? Uma Câmara Municipal com uma estrutura belíssima, papá. E eu costumava muito ir na Câmara Municipal para assistir as sessões, até porque eu tinha até vontade de fazer alguma coisa um dia pelo município. Depois que eu fui ver algumas coisas na Câmara Municipal, alguns comentários, alguns requerimentos bobos assim, que aí eu digo, não, essa não é minha área não, quem sabe um dia. E aí eu fiquei observando o comportamento de vereadores aí em Ponta de Pedras. Eu digo pra vocês é o seguinte, cara, que o que eu tenho observado em Ponta de Pedras é que vereadores,
Inclusive o comentário que eu vou fazer aqui sobre a vereança em Ponta de Pedras é o que eu sempre falava nos meus programas de rádio. Os vereadores lá fora vocês podem ser meus amigos, mas lá dentro vocês são nossos funcionários. Então vocês são sujeitos a críticas, vocês são sujeitos, apesar de serem também homens públicos, né? Porque aí todo mundo se conhece. Mas eu acho assim que, cara, vereador em Ponta de Pedras ultimamente só serve para esperar o dia da eleição para presidente de Câmara. Você pode notar que teve vereador em Ponta de Pedras aí que, cara, passou os 2 primeiros anos só metendo pau no prefeito, Aí chegou a eleição para presidente de Câmara, presidente da Câmara, rapidinho as coisas mudaram, né? Teve vereador que apareceu com carro, teve vereador que apareceu com os filhos empregados, sabe? Essas coisas assim, eu queria muito que vocês vissem, meus amigos de Ponta de Pedras, que vocês começassem a perceber isso. E não é possível que ninguém percebe isso, que não há compromisso. Não vejo compromisso de vereador, sabe? Um hospital parado, uma câmara. Pô, não acredito. Olha, a segunda vez que é feito orçamento para mexer nessa Câmara Municipal. Vocês vereadores, eu queria que vocês aí apresentassem o orçamento da primeira presidência dessa Câmara aí, que foi feita uma reforma. Quem tiver coragem de vocês aí, apresentem esse orçamento que foi feito, né? Porque eu acho assim, gente, cara, falta um pouquinho de compromisso de vocês. Porque não é possível, cara, não é possível que isso continue acontecendo. Vereador em Ponta de... Tem uns dois aí que inclusive bateram de frente, foram os dois aí que inclusive gostei de algumas atitudes, mas tu sabe como é que é, a maioria que ganha, né? A maioria que ganha. Então, queria muito que vocês de Ponta de Pedras começassem a analisar sobre isso. Eu fiquei pensando sobre isso aí durante esses dias confinados em casa, sabe? Será possível que ninguém vê isso? Será possível que ninguém nota que vereador ultimamente em Ponta de Pedras não tem feito seu papel? São bem pouquinhos que fizeram. Basta... Cara, eu queria entender uma coisa. A nossa lei, por exemplo, não pode ser prefeito e não pode ser parente de prefeito. Por exemplo, o vice não pode ser parente do prefeito, não é verdade? Não pode ter parentesco para ser vice de um prefeito. Não pode ter isso, não pode ter... Mas eu não dá para entender. Eu queria... Como é que é vocês aí que entendam melhor do que eu, como é que um prefeito tem como a esposa presidente da Câmara, vereador? Eu acho que aí tá errado, sabe, gente? Eu acho que aí tá errado. Porque o cara acorda hoje, o prefeito, por exemplo, acorda hoje e diz assim: amor, hoje eu vou pedir um dinheiro a mais do orçamento e eu queria que você conversasse com os meninos que nós trouxemos para o nosso lado, assim, assado, para eles aprovarem. É claro que vai ter aprovação. Pô, cara, não dá para entender, sinceramente, vocês da lei aí, vocês que entendem melhor do que eu, que me explique isso. Por quê? Como que isso acontece? Tá me entendendo? Pô, não dá para entender. Gente, comecem a mudar essa história vocês mesmos, nós mesmos. Eu tenho convicção de que eu ainda possa ir aí para votar, nem que se tiver como eu ir votar, eu vou. Se tiver possibilidade de eu dar uma volta em Ponta de Pedras e votar, eu vou votar, porque, cara, eu amo minha terra, mas não dá para entender tudo isso que está acontecendo aí, sabe? Um hospital com essa situação. Tu já pensou a situação que a gente se encontra hoje? Se Ponta de Pedras precisar do hospital, se Ponta de Pedras precisar de uma estrutura, não tem, cara, não tem, sabe?
tem mesmo. E, pô, o que me preocupa é isso. Então, vereador, vamos começar a trocar esses vereadores. Vocês vão me desculpar, vereadores aí de Ponta de Pedra, vocês vão me desculpar, mas eu creio que eu não estou falando besteira aqui. Porque pode prestar atenção. Vereador começa de um lado e quando chega para a eleição para presidente da Câmara, de repente muda. Eu não sei como é esse negócio, porque vereador fica o início do ano todinho metendo ficha no prefeito. Quando chega para eleição para presidente, de repente todo mundo é amiguinho, todo mundo é coleguinha. Pô, cara, vocês, amigos de Ponta de Pedra, está na hora de vocês mudarem essa ideia aí, tá na hora de vocês trocarem. Pô, tem vereador aí que já era pra estar em casa, já curtindo uma aposentadoria, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Pô, começa a colocar gente nova aí, gente. Vamos começar a ver essa situação, né? Pode prestar atenção, vereador, ultimamente... aliás, sempre foi assim. Mas eu acho que está na hora da gente mudar essas ideias, né? O vereador tem que acabar com esse negócio aí de que chegou a eleição para presidente da Câmara, todo mundo fica coleguinha. Então tá aqui, gente, a minha mensagem, sabe? Minha mensagem para começar, pra gente começar a refletir sobre isso. Até para isso veio esse vírus. Deus me livre, que nós vamos sair dessa, nós não vamos mais ter essa situação. Se Deus quiser, nós vamos se livrar disso aí e nós vamos curtir Ponta de Pedras como a gente sempre curtiu. Eu espero em Deus que isso dê tudo certo. Eu peço a Deus que a gente comece aí a curtir a nossa cidade que eu amo de paixão. Tem gente aí comentando que eu saí de Ponta de Pedra, que eu fui até expulso de Ponta de Pedras. Porra! Eu sempre falo assim, cara, que é sempre bom a gente dar uma saída. No momento, tava difícil o trabalho aí, tava tendo que sair, né, cara? Mas não demora muito, eu tô voltando, viu, gente? Não demora muito, eu tenho fé em Deus de voltar a fazer o programa, a voltar a recolher minhas crianças que já vão estar, né? Tem a Pamela, que graças a Deus a Pamela tá aí, já veio aqui em Blumenau jogar um futebol, né? Já veio mostrar o seu talento aqui. O resultado tá aí. A Pamela, além de estudar num colégio com uma bolsa de estudo muito boa, né? Acredito que eu tive minha participação. Ela me agradece, o pai dela me agradece. Então tá aí o meu recado. Aproveita esse momento, conversa com a família, conversa com seus filhos, comece a analisar o comportamento dos seus filhos. Eu tenho certeza que isso vai passar. E fé em Deus que isso vai passar e a gente vai voltar a viver em paz. Mas vamos começar a analisar sobre esse negócio. Rony, tu tá falando de política numa hora dessa. Cara, numa hora dessa a gente tem que analisar também isso aí. A gente tem que começar a refletir sobre essas coisas. Vamos parar de pensar individualmente. Vamos parar de pensar só na gente. A partir do momento que um vereador vem te oferecer tal coisa, mas o vereador mandou operar alguém da minha família, mas o vereador me deu 1 milheiro de telha. Aí, meu irmão, complicado. Aí nós vamos viver o tempo todo nessa, na dependência desses caras, porque ele vai pensar sempre que já cumpriu o papel dele contigo e que não interessa o hospital, não interessa nada, né? Então vamos começar a analisar isso. Ponta de Pedra, pô, tem um potencial do caramba. Eu com essa minha vinda pra cá, eu tenho analisado muita coisa, tenho aprendido muita coisa. Eu tenho certeza que de vez em quando eu vou estar aí passando, né? Inclusive a live que eu fiquei de fazer, ainda não fiz ainda, sobre em relação ao trabalho, por causa dessa situação aqui. Mas mesmo com essa situação, tem muita vaga de trabalho aqui, mas eu já falei sobre isso. Então vamos começar a analisar, gente. Vamos começar a refletir, tá ok? Um abraço a todos, que Deus ilumine a gente
nessa situação aí. Se Deus quiser, nós vamos refletir isso aí. Um abraço a todos vocês. Saudade, muita saudade. Saudade dos meus amigos aí. Fiquem com Deus.